Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Veja só, né? Hoje é uma sexta-feira 13 de março de 2026, né? Para quem tem superstição, é um bom dia para jogar aí na Lotomania, na Loto Fácil, né? Para quem acredita, para quem gosta, tá aí. Mais uma vez esse canal aqui trazendo notícias da guerra, né, do Irã contra Estados Unidos, Israel e já várias nações que estão querendo entrar na guerra, né? Algumas porque foram atingidas em seus territórios e outras, como a França, por exemplo, que quer entrar na guerra para fabricar uma agenda para os donos do mundo, né? E qual seria essa agenda? Já tenho dito aqui no canal. Franceses, ingleses e alemães, né, os governos dessas nações, querem entrar nessa guerra para alongá-la, coisa que o Donald Trump não pode fazer, né? E no meio de toda a discussão sobre o andamento dessa guerra, e da guerra especificamente, eu vou narrar para vocês aqui algo que é inacreditável. Eu achei inacreditável, né? Mas faz parte da cultura ali dos radicais islâmicos, persas, iranianos, né? Sabe o que eles estão dizendo? Não, contando ninguém acredita. Então eu comecei a pegar até matérias de vários blogs da mídia tradicional para ver se é verdade, e realmente é verdade, né? O Irã perdeu a sua marinha inteira, sua força aérea está minguando, perderam a sua cabeça de comando do país, né? O ministro da Defesa, o líder supremo, o ministro da Guerra, perderam a cabeça de comando, né? Na primeira hora da guerra. Estão sendo atacados implacavelmente, estão com a economia em frangalhos e querem, pasmem, impor condições aos americanos e aos israelenses para o fim da guerra. É quase que inacreditável, né? Imagina, vamos fazer uma comparação, imagina 10 soldados com fome, com sede, cercados por 50 inimigos, e os 10 soldados querem impor condições aos 50 inimigos para sair daquela situação. É inacreditavelmente a mesma coisa. Isso demonstra como são arrogantes, como são ousados esses radicais islâmicos aí que governam o Irã. Quem falou isso foi esse senhor que eu coloquei na fotografia aí, o Massoud Pezeshkian, que é o presidente do Irã, né? Desde que o Ebrahim Razi morreu naquele acidente de helicóptero, se eu não me engano, acho que há 2 anos atrás, não.
Matéria que saiu em várias fontes, né? Eu volto a dizer para vocês, eu quis confirmar para ver se é verdade. Mas é verdade. O presidente do Irã, esse senhor aí, o Massoud Pezeshkian, conversando com líderes russos, né, líderes do Paquistão e etc., que não estão ajudando o Irã, né, impôs condições aos americanos para terminar a guerra. Pois é, né? Impôs condições. Quando foi isso? Na quarta-feira, dia 11, né, anteontem, no final da noite, né, eles estão atrasados, eles estão adiantados o nosso horário, então aqui acabou acontecendo ontem, né? Então vamos lá, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, listou condições para o fim da guerra, que foi desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel, que começou, todo mundo sabe, lá em 28 de fevereiro, né? Eu fico imaginando como que o Trump e o Netanyahu devem receber uma notícia dessas, né? Em conversa com os líderes da Rússia e do Paquistão, reafirmei o compromisso do Irã com a paz na região. Isso quem está dizendo é o presidente do Irã. Como, né, uma nação que mata 30 mil pessoas do seu próprio povo tivesse algum compromisso com a paz, né? Uma nação que financia grupos radicais islâmicos em todo o Oriente Médio e quiçá no mundo todo, né? Como se eles tivessem algum compromisso com a paz, né? Sempre tem o lado da guerra que está mentindo, que mente. E aqui nessa guerra fica realmente fácil de ver o lado que mente, né? Aí ele continuou falando, ó, a única maneira de pôr fim a essa guerra, instigada pelo regime sionista e pelos Estados Unidos da América, né, é que eles reconheçam os direitos legítimos do Irã, paguem por reparações em nosso país, olha isso, e ofereçam firmes garantias internacionais contra futuras agressões, disse o Massoud Pezeshkian numa publicação no X, o antigo Twitter. Aí o Trump, ontem, ele disse o seguinte, muito provavelmente ele já estava sabendo dessa afirmação, né, do Massoud Pezeshkian, presidente do Irã, arrogantemente querendo impor condições para o fim da guerra, né? O Trump disse o seguinte, a semana que vem vamos atacar e castigar o Irã como nunca nessa guerra. Ou seja, o Trump está dizendo que vai ser justamente o contrário. Ele quer que a gente pague por reparações, né? Ele quer que a gente reconheça os direitos desse regime, né, que financia o terrorismo no mundo todo, né? Especialmente ali no Oriente Médio, em várias nações. Então vamos atacá-los sem piedade. É o que imaginou, acho que o Donald Trump disse que vão atacá-los a semana que vem sem piedade, né? Mas o Trump não falou que tomou essa decisão exatamente por causa da frase aí, das palavras do Massoud Pezeshkian. E a matéria segue assim, ó, Israel e Estados Unidos não emitiram declarações públicas definindo objetivos de guerra claros ou articulando condições para encerrar a campanha. Essa matéria é da Veja, né? Quando é matéria da Veja, a gente sempre tem que tirar alguma coisa que sempre tem algo que não coaduna. E essa frase não coaduna, porque Israel e Estados Unidos emitiram, sim, declarações públicas definindo objetivos da guerra, que era acabar com a capacidade e a tentativa do Irã se nuclearizar, né, ter uma bomba atômica, uma bomba nuclear, e, se possível, mudar o regime, né, para depois encerrarem a campanha da guerra. Então, esse veículo de mídia aqui dizendo uma mentira, efetivamente a gente pega aqui, né? Ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a decisão sobre quando encerrar a guerra com o Irã será tomada de forma mútua entre ele e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Óbvio, aí você até entende quando é que eles vão encerrar a guerra. É a parte mais forte que vai decidir quando encerrar a guerra, né? O Irã, além de ser a parte que, digamos assim, a parte mais fraca dessa situação, está tentando impor condições. Isso é uma loucura. Você vê o perdedor querendo arrumar e impor condições, né? Bom, era assim, o Maduro
Eu lembro do Maduro gritando na porta do Palácio de Miraflores, né? Venham me pegar, covardes! Venham me pegar, covardes! Pô, os caras entraram lá e tiraram ele da cama de madrugada, né? Então a arrogância do Maduro levou ele para onde? Para uma cela 2x2 lá no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, em Nova York. Volto a dizer que estão passando pelo frio mais extremo das últimas décadas. Acho que o Maduro deve estar sofrendo com aquele frio. Não estava acostumado, né? Vivia ali na Venezuela, na boca do Caribe, né? E era arrogante ao extremo. Às vezes eu me pergunto, né, o que faz dessas pessoas, as partes mais fracas de cada conflito, terem essa postura arrogante, né? Aquela condição de viver numa bolha, eu imagino, né? O cara vive dentro de uma bolha e ele não enxerga a realidade, né? E aqui eu estou vendo que o presidente do Irã, né, eu não sei se ele falou isso em comum acordo com outros líderes do país, né, com o líder religioso e espiritual, que estão dizendo que foi atingido também, né, que é o filho do Khamenei, né, do Khamenei, não é assim que se fala, né? Não sei se ele tomou essa decisão em conjunto com as outras lideranças do país, não é? Mas é muita presunção, né? Muita arrogância para quem está do lado mais fraco da guerra, né? Continuando o texto aqui, os Estados Unidos e Israel, como todos sabemos, lançaram no fim de fevereiro a primeira rodada de ataques, mirando toda a infraestrutura de mísseis, instalações militares e lideranças na capital Teherã em todo o país. E na primeira hora da guerra mataram então o líder supremo Ali Khamenei, que governava desde 1989. Na primeira hora da guerra. E eu já disse aqui no canal, vou falar novamente. Isso é demonstração de poder, não é? Isso é demonstração de poder. E, no entanto, a parte arrogante é esse presidente do Irã que querendo impor condições, né? Na Record News também saiu, né, a matéria aqui, ó, as 3 condições que o Irã quer impor. Olha, não é que o Irã está pedindo, né? A matéria não é assim, ó, 3 condições que os iranianos estão pedindo. Não, querem impor. Esse é o título. As 3 condições que eles querem impor. É inacreditável um negócio desse, né? É inacreditável. Tem até um áudio disso aqui. É quase falando, as pessoas não acreditam, né? Vamos ouvir, para todo mundo não falar que sou eu que estou inventando, não. Saiba as 3 condições que o Irã impôs para o fim da guerra contra os Estados Unidos e Israel. Notícias 10/7. Leia aqui o resumo da notícia. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, impôs 3 condições para o fim da guerra com os Estados Unidos e Israel, que... Vocês viram, né? Impôs. Impôs. Vamos continuar ouvindo. Já deixou mais de 1.200 mortos no país. Pezeshkian conversou com líderes da Rússia e do Paquistão, reafirmando o compromisso do Irã com a paz na região. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, declarou que o governo dos Estados Unidos tem 4 objetivos para o conflito, mas sem cronograma específico. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou que a guerra continuará até que os adversários se rendam completamente. Vocês ouviram o que eu ouvi. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã diz que a guerra vai continuar até que Estados Unidos, uma potência nuclear, né, o maior exército do planeta Terra, se renda completamente ao Irã, junto com Israel, né? Não é só os Estados Unidos sozinho. Eu coloquei esse áudio aqui para todo mundo ver que eu não estou inventando essa história. É inacreditável. Quem que eles esperam convencer com isso, né? Como se realmente o Irã fosse uma gigantesca potência. Bom, nos bastidores dizem que Israel é uma potência nuclear também, mas não alerta ninguém. Então o Irã está tentando convencer 2 potências nucleares, Estados Unidos e Israel, a se renderem. Eu ouvi isso mesmo, é quase que inacreditável, não é? Então vamos ver quais são as 3 condições, né? Reconhecimento dos direitos do Irã. Os direitos de matar 30 mil manifestantes que foram às ruas clamar por mudanças, né? Reparações financeiras pelos estragos ao país, ou seja, paguem tudo que vocês destruíram aqui, ó.
garantias internacionais contra eventuais agressões futuras. É inacreditável. A declaração vem após a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarar na semana passada os 4 objetivos do presidente Donald Trump com o conflito, né? Destruir a marinha iraniana, a gente falou disso aqui, destruir a capacidade do Irã de ter e possuir mísseis balísticos, garantir que os aliados do Irã no Oriente Médio não possam mais prejudicar os americanos, isso talvez seja difícil, e garantir que o Irã nunca possa obter uma arma nuclear. Então, para tentar imitar o Donald Trump, que é o presidente da maior potência militar do planeta, né? O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, também quer impor condições. Olha, é quase que inacreditável. Eu diria para vocês que é cômico, né? É cômico. Eu acho que aquela comparação que eu fiz, né, de 10 soldados cercados por 50 inimigos e os 10 quererem impor condições, ainda não reflete toda a arrogância desse presidente iraniano em meio à situação que o Irã está vivendo, né? Veja, ele pode até dizer assim, mas eu vou prejudicar economicamente o Ocidente. Tá, ele vai prejudicar mais ainda o inimigo do Ocidente, que é a China, que é altamente dependente daquele petróleo do Irã, principalmente que passa ali pelo Estreito de Hormuz. E como se não bastasse a China já estar em problema de tarifas comerciais com os Estados Unidos, agora vai pagar por um petróleo muito mais caro, né? Então afeta a economia chinesa, mais ainda do que a economia ocidental. E ao que eu saiba, teoricamente, pelo menos teoricamente, a China é um aliado do Irã, junto com a Rússia, contra o Ocidente, né? Contra Israel. Eu não acredito que a Rússia seja tão aliada assim. Eles têm que fazer todo um teatro, lógico, né? Eles têm, por exemplo, comércio com a parte militar do Irã, eles compram drones iranianos para usar na guerra da Ucrânia, né? Eles têm uma boa relação com o governo iraniano, mas eu não acredito que seja um aliado grande assim, né? Não entrou na guerra, né? E, no entanto, esse presidente iraniano vem com toda essa arrogância que é quase que inacreditável, né? E tem mais matérias, né, sobre isso aí, sobre essa postura do presidente iraniano, né, que agora aqui no G1 fala, Irã fala pela primeira vez em fim da guerra e quer impor condições para encerrar o conflito, né? O país quer reconhecimento de seus direitos legítimos, pagamento por reparações e garantias de segurança contra ataques futuros, né? Se não contasse, né, ninguém acreditaria numa situação dessas, né? Bom, para vocês verem como é a postura arrogante, né? Como não tem Sun Tzu ali, né? O Sun Tzu não existe, né, para os militares iranianos, pelo jeito, né? Eles não. E olha que o Sun Tzu foi escrito, né, a arte da guerra, né, foi escrito por um cara, né, o próprio Sun Tzu, de origem chinesa, né, não é de origem ocidental. E os caras não estão nem aí com o manual da guerra, né? Imagina, afrontar a maior potência nuclear do planeta, militar e nuclear do planeta, com essa história, né, que eles se rendam. Olha, é quase que inacreditável. A gente vê cada coisa, né? Tem que viver, né, para ver todas essas coisas. Todos os dias, assim, a gente vê notícias sérias, vê notícias meio trágicas, e às vezes a gente vê uma loucura desse tipo, né? Quase que inacreditável. Uma loucura da cabeça os caras na primeira hora da guerra perderam todo o comando do país, né? É inacreditável. Mas enfim, né? Sobre aquela história do Trump, né, o que ele garantiu? Um ataque 20 vezes mais forte se continuarem bloqueando o petróleo lá no Estreito de Hormuz. E está dizendo que a semana que vem vai atacar o Irã como nunca, né? Acho que o Trump não gostou, né? Não falou, né? Não disse abertamente, mas eu acho que ele não gostou, né? Ou deu risada, sei lá, dessa postura do presidente aí, o Massoud Pezeshkian, do Irã, né?
Enfim, tá aí, quase que inacreditável, mas real, né? País que perdeu completamente a sua marinha, está com a sua força aérea em frangalhos, está com a economia rechaçada, né? Está com uma oposição interna gigantesca, difícil controlar o povo nas ruas, né? Precisam condenar e matar as pessoas ali para que as pessoas fiquem em casa, né? E querem impor condições, né? Vem com essa postura arrogante, como se fosse uma gigantesca, uma grande nação, como se fossem efetivamente uma grande potência, né? Obviamente que eles não vão convencer ninguém, talvez nem o público interno lá, né? Porque se o público interno achasse que eles tivessem tanto poder assim, não teriam ido para as ruas e, né, arriscado seus próprios pescoços, suas próprias vidas, né? Bom, gente, é vivendo a cada dia aqui, nessa guerra do cume da montanha, para ver essas coisas, né? Coisas que a gente acha até loucura total, não é? Loucura total, mas que estão aí. É para rir, é para chorar, não sei, mas é uma realidade, né? É uma realidade. Mas enfim, segue o barco, vamos acompanhando, né? Mais um dia aí na guerra do cume da montanha, vamos ver o que acontece, tá bom, gente? Então eu quero agradecer imensamente todos aqueles que colaboram financeiramente com o nosso canal. Nosso canal está desmonetizado há um bom tempo. Se não fosse por esses colaboradores, a gente não poderia prosseguir com o nosso trabalho, que é a nossa missão de esclarecimento. Muito obrigado a todos vocês que colaboram conosco, né? Quem quiser colaborar com o canal, segue o número da conta no Banco Bradesco, a chave do Pix, e a gente aqui agradece imensamente quem puder, qualquer valor. Gente, um grande abraço para todos, um excelente final de semana. Amanhã estarei de volta. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.